Oi, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro Soldados Não Choram. Esse livro foi lançado em 2008, mas eu não conhecia. Tipo, talvez eu tivesse ouvido falar da história em 2008, mas era criança, não prestei muita atenção. Mas eu encontrei esse livro no sebo e é bem interessante. Fala que é a vida de um casal homossexual no exército do Brasil. Então, tipo, é esse casal aqui, o Fernando Alcântara de Figueiredo e o Laci. Eles se conheceram no exército. E, tipo, a história do livro primeiro foi uma reportagem na revista Época. Tem até a capa aqui, que eles saíram na capa. Que é a capa do livro mesmo, que eles usaram no livro, porque eles fizeram essa reportagem porque estavam sendo muito perseguidos, né, no quartel. E também por causa que o Laci tinha sido preso, torturado, porque ele estava doente, ele não sabia ainda que ele tinha esclerose múltipla e ele foi tido como desertor. Então, tipo, na verdade ele estava doente, né? Eles queriam, assim, mostrar a história deles e liberar o Laci dessa prisão de 60 dias. Então, assim, quando saiu na revista Época a história deles, o programa da Luciana Gimenez, que eu não me lembro o nome, pediu para que ela ligou pessoalmente para eles que queria que eles fossem no programa dela. Eles pensaram que não ia ser uma boa ideia. E porque o Laci estava assim, meio que tido como desertor, tinha sido decretada a prisão dele de 60 dias. Então, tipo, daí ela falou, insistiu, pediu até para uma amiga ligar que eles lá no programa não ia acontecer isso, ele não ia ser preso, não ia ser levado, né? E eles foram, assim, né? Mas eles disseram assim que eles não deviam ter ido, que as perguntas que ela fazia era só sobre a vida íntima deles, assim, não perguntava sobre o exército, sobre as coisas que aconteciam no exército com eles por terem se assumido gays. Então, tipo, eles não gostaram. A apresentadora parecia muito simpática no início, né? Mas era uma falsa simpatia, né? Luciana Gimenez. Daí eles estavam. Ela não fazia perguntas assim. Que fossem assim, tipo, sobre a perseguição que o Laci estava sofrendo, né? E, e daí, tipo, eles não gostaram, né? E aí, daqui a pouco, daí eu estava assim conversando com ela. Deixa eu ver. E saber assim que ela na tela da TV, a Luciana parece uma moça bonita, alta de traços finos. Ao vivo, porém, não é bem assim. Tudo nela soa desproporcional. Os ombros são estreitos demais e a cabeça muito pequena, se comparado ao corpo. Tá, então daí ela pegou e ouviu, falou assim: os homens estão aí, eles estão aí. O exército. Foi tipo uma armadilha, né, eles acharam. Porque o exército, eles disseram assim que o exército não iria entrar lá para prender ele, mas eles estavam ali para prender o Laci. Daí, de repente, quando naquela confusão, a apresentadora já tinha ido embora e o Laci foi levado, só que como ele estava doente, ele foi levado para um hospital e, assim, tipo, hospital judiciário, né, e eles, né, se arrependeram de ter ido, né, eles foram porque uma amiga falou assim, olha, o público da Luciana Gimenez, aquele programa lá, é diferente do público da revista Época, vocês têm que mostrar a história em mais lugares. Eles acharam que seria uma coisa positiva, né, mas não foi, né, ele foi preso. Ele conta que a história quem tá dando a entrevista é o Fernando, que tá dando entrevista pro Roldão, Arruda, mas fala dos dois. Mas ele fala bastante assim como ele entrou na aeronáutica, que ele começou a carreira na aeronáutica. E fala da família dele, que ele tem uma genética assim de várias misturas. Por exemplo, a avó dele é negra, de olhos azuis e cabelo liso. Tem um tio que tem olhos verdes e cabelo liso. Dele falar de como era a vida com a família dele, né? Como ele decidiu entrar pro exército, né? E ele se negava muito os desejos que ele tinha, assim, porque ele se negava muito o fato de ser gay porque ele teve uma criação muito religiosa na igreja católica. Aqui tem fotos, tem várias fotos dele assim participando assim na igreja católica, assim. Então, tipo, e o pai dele, a relação do pai dele, que tem aqui uma foto dele, ele tem um irmão pequeno, não sei.
ele disse que o pai dele era extremamente machista, né? Então isso era mais difícil para ele. Pro Laci não foi tão difícil porque ele não tinha essa família assim ultra religiosa, machista, né? Então foi muito mais fácil para ele se assumir. Só que eles se conheceram no quartel e se apaixonaram, né? E daí o. Deixa eu ver assim. Daí o. Depois, né, o Laci ficou doente. Ele foi preso e, tipo, torturado, porque batiam nas solas dos pés dele, botaram ele no pau de arara, humilhavam ele, debochavam por já saber de que da revista já tinha saído, né? Então ele sofreu bastante. E foi. E o Fernando tentando tirar ele da cadeia. Daí ele, o Eduardo Suplicy pegou e falou, né, no plenário sobre o caso dele, que ele estava na cadeia e ele estava doente, né, para ver se conseguia, né, liberar ele, tipo, porque ele tinha vários atestados, assim, do que era a doença, né, mas, assim, ele ficou bastante tempo na cadeia, sofrendo, e ele estava em depressão, né, uma das coisas que vem com a esclerose múltipla é a depressão, e ele não estavam dando remédios para ele. Então o que o Fernando fez foi levar alguns remédios, deixa eu me lembrar qual que é, remédio bem conhecido. Eu não me lembro, mas ele levava um remédio antidepressivo na boca e às vezes ele ia dar um beijo nele assim para passar o remédio, mas às vezes o remédio derretia antes dele passar, né? Então ele passou por muito maus bocados até ele ser liberado. E ele queria sair do exército. Uma coisa que os dois fizeram no final, depois de toda essa. Eles eram muito perseguidos, sabe? Muito perseguidos. E uma das coisas que eles pensaram assim, não, nós vamos sair do exército. Porque o Laci, ele tinha uma carreira assim musical, ele cantava músicas da Cássia Eller, do Legião Urbana, sabe? Então os dois decidiram que eles iam sair, não importa o que a família falasse, né? Eles deram até entrevista pro Fantástico. E bem mais sério, deixa eu ver o que eu botei aqui. Daí ele tinha se alistado na Força Aérea, daí ele começou a trabalhar o Fernando num hospital, assim, tipo, e ele via muitas irregularidades lá nesse hospital, tipo, cirurgias desnecessárias, assim, e ele disse que ele não conseguia mais trabalhar lá vendo aquilo e não poder denunciar, né? O que parece o fim para os homens que se acostumam a viver aquele mundinho. Tá. Daí tinha várias cirurgias desnecessárias e cobranças abusivas. Também estavam fazendo faculdade, ele estava cursando direito. Os problemas começaram quando verifiquei a forma ilegal, como eram conduzidos certos processos, certas definições. Vi muita coisa errada. A gota d'água foram 2 casos que passaram em minhas mãos. Nos 2 casos, desconfiei que a recomendação cirúrgica tão cara estivesse influenciada por algum esquema ligado aos vendedores, que faziam cirurgias desnecessárias à pessoa. Mostrei que podia ser feito de maneira mais barata, ele falou para uma pessoa, e essa atitude pôde constatar de forma clara a existência de um esquema para fazer as pessoas pagarem coisas mais caras. O representante de uma das empresas de material cirúrgico me procurou em seguida, né? Porque ele estava vendendo esse material cirúrgico para cirurgias que não precisava realmente, né? Daí ele denunciou isso também, e ficaram perseguindo ele por ter denunciado, não era para ele ter denunciado o esquema. Quando alguém acidentava, antes de eu receber informação de que existia um politraumatismo em algum lugar, o representante já me procurava com 3 propostas e preços para material que seria utilizado na cirurgia. Uma era a proposta dele e outras de outros falsos compradores. Então ele não estava conseguindo trabalhar mais nesse hospital por causa das irregularidades. Ele denunciou e daí ele era perseguido. Então, tipo, ele decidiu que ele ia sair do exército, ia sair do hospital. Ele estava cursando direito. E, nossa, tu vê no livro como eles sofreram com a homofobia, né? Tiveram bastante ajuda do Eduardo Suplicy, do deputado Eduardo Suplicy, né? Que sempre falou por eles. Mas as pessoas, assim... Nossa, a gente que ter... Ele fala aqui de um general que... Nossa, falou muita coisa deles, assim, tipo... Quando descobriu que eles eram um casal. E... Assim, tipo... Deixa eu ver onde é que tá aquela parte que eu devia ter marcado.
Mas daí eles sofreram bastante preconceito. Eles estão juntos há 23 anos. Eu dei uma olhada nas redes sociais deles, eles estão juntos e eles parecem estar bem. Eles realmente deixaram o exército porque não dava mais. Eu não achei aquela parte do homofóbico fala aqui deles, mas assim, deixa eu ver se eu. Então eles. Ah, me esqueci de dizer que eles dois são tenentes, né? Então, tipo, é um livro assim que tu vê realmente a hipocrisia da nossa sociedade, né? Os dois agora estão juntos, vivem felizes, longe do exército, né? Porque o exército tem, sabe, né? Exército tem muita homofobia, né? Não todos, mas eles passaram na pele e gostei, muito bom o livro, recomendo. O que eu tô lendo agora, eu tô lendo um livro de poesia do Charles Baudelaire, As Flores do Mal. Eu já tinha lido algumas poesias dele avulsas, né? Mas agora peguei esse livro pra ler, muito bom. É isso, se inscreva.